capítulo 3. Há alguns estudiosos que acreditam que esse evangelho foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. Marcos, capítulo 3. Achamos? Amém. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Barjonas, Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Eu queria permanecer com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Senhor, nós acabamos de cear, acabamos de cantar, de ofertar, trazemos nosso quilo, e agora, ó Pai, é a hora que nós entramos no momento passivo, teoricamente falando, porque estaremos ouvindo, mas estaremos ativos, porque estaremos aprendendo para colocar em prática. Estaremos glorificando a Ti, ó Pai, quando sentimos a Sua presença. Fale conosco. É a Tua palavra que faz toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu chamar a sua atenção. Foram poucos que talvez fizeram isso hoje, ou quase ninguém. Alguém, por um acaso, ficou hoje o dia todo dentro de casa, trancado no quarto, sem falar com ninguém? Alguém ficou assim o tempo todo? Não falou com ninguém. Você falou com alguém hoje. Deve ter um milhão de pessoas. E isso, é isso que eu quero chamar a atenção. Você já prestou atenção nas pessoas que te cercam? Nas pessoas que você tem contato? Já parou para pensar nisso? Quem são essas pessoas? Pare e observe. Com quem você teve, pelo menos hoje, com quem você teve contato hoje? Quem foram essas pessoas? E vídeos com Jesus era bem parecido com você. Talvez o contingente de pessoas era muito maior. Mas Jesus sempre estava cercado por um grupo de pessoas. Sempre estava cercado por multidão de pessoas. E nessa multidão, queridos, havia uma variedade de pessoas muito grande. Eu quero citar algumas aqui e falar quem eram algumas pessoas dessa multidão. E o texto citou alguns grupos aqui, eu quero citá-los e comentar rapidamente. O primeiro grupo que eu quero falar é um grupo chamado os fariseus. Os fariseus sempre arrumavam um jeitinho de estar onde Jesus estava. Quem eram os fariseus? A gente tanto ouve falar. Os fariseus eram um grupo de judeus devotos à lei. O significado da palavra fariseu quer dizer aqueles que se separam, ou que se afastam para aprender a lei. Então, era um grupo que colocou no coração de si afastar dos outros, e eles viviam para estudar a lei. Só que os fariseus não só estudavam a lei escrita, mas também as tradições.
As histórias que os pais deles contavam, os costumes que os pais contavam, eles faziam aquilo com o mesmo peso da lei, do Velho Testamento. Alguns eram membros do Sinédrio, nem todos, alguns eram membros do Sinédrio. Os fariseus é dito como uma seita de uma influência muito grande, religiosa, filosófica e política. Alguns eram mestres na sinagoga. O interessante é que eles esperavam a vinda do Messias. Eles estudavam o Velho Testamento, eles esperavam a vinda do Messias. Outro grupo que a gente viu aqui no capítulo 3 de Marcos são os herodianos. Jesus faz um milagre no sábado, cura um homem de mão esmirrada. Os fariseus procuram os herodianos para ver o que ele iria fazer. Quem eram os herodianos, queridos? Procurei, pesquisei. Os herodianos, aí vai depender, era um funcionário público do Império Romano. Ele podia ser um equipestre, que isso, equipestre, que é isso? Ou ele podia ser um senador. O que é um equipestre? Seria uma pessoa amando do governo romano que andava a cavalo. Como também podia ser um senador. Então eram os herodianos. Também aqui, queridos, a partir do versículo 20, a gente vai ver uma blasfêmia dos escribas. E essa blasfêmia fala pesado, fala que Jesus tinha Satanás. Jesus expulsava o demônio porque tinha Satanás. Aí, quem eram os escribas ou os escrivãos? Pessoas responsáveis pela transmissão escrita dos manuscritos. Eram doutores e mestres da lei. E o interessante que eu achei, queridos, a palavra escriba, ela era uma profissão na época. Havia um grupo de pessoas que se dedicavam na escola para aprender e escrever aqueles manuscritos. E era uma profissão passada de pai para filho. Então, quer dizer, a pessoa pegava um manuscrito são documentos antigos, geralmente escrito à mão, em pele de animal. E aquilo lá se perdeu muito tempo, então as pessoas iam pegar aqueles manuscritos, os escribas tinham que traduzir, então eles tinham que ser bom no aramaico, no hebraico, em qualquer que fosse ali que tivesse aquele manuscrito, eles traduziam e escreviam. Com isso eles se tornavam mestres. Alguns escribas eram fariseus, outros escribas eram saduceus. Isso aí, por outros irmãos, nós vamos falar. Esse mesmo grupo, então, dentro da multidão, tinha os fariseus, repita comigo, na multidão, tinha os fariseus, tinha os herodianos, tinha os escribas. Nessa multidão, queridos, ainda tinha os discípulos. Os discípulos eram pessoas, quando eu estava preparando esse sermão, comecei a imaginar como deveria ser até engraçado. Discípulos eram pessoas que olhavam Jesus e falavam, você é igual a ele. Como que ele faz sua barba? Vou fazer a barba igual a ele. Como que ele usa o cabelo? Vou usar o cabelo igual a ele. Que roupa que ele usa? Vou usar a roupa que ele usa. Então, os discípulos eram pessoas que eram imitadores de Cristo. Mas por que é engraçado? Imagina Jesus lá na frente e um monte de pessoas aparecendo com Jesus. Isso é engraçado. Uma multidão olhava, o pessoal até confundia. Aí vamos abrir um parênteses, por que é que Judas beijou Jesus na hora da entrega? Não foi só pela profecia. Para que ninguém pegasse a pessoa errada. Os discípulos eram aquelas pessoas que imitavam Jesus, que aprendiam com Jesus. Quando havia um outro grupo, quando Jesus separa, os discípulos, em dado momento lá em Lucas, são separados 70 discípulos que são mandados. Mas aí desses discípulos, Jesus separou 12 apóstolos. E esses homens, queridos, eram diferentes. Esses homens também estavam na multidão. Esses homens eram os homens que dariam continuidade à obra de Deus. E quando eles são chamados, nos outros evangelhos, eles recebem poderes sobrenaturais. Olha, vocês vão ter poder sobre a enfermidade. Era isso que está escrito? Não. Sobre toda a enfermidade. Toda enfermidade, os apóstolos iriam curar as pessoas. E vocês vão ter poder também sobre os demônios. Qualquer demônio é com vocês. Então, naquela multidão tinha os discípulos, repita comigo, naquela multidão tinha os discípulos. Também tinha os apóstolos. Mas ainda havia um outro grupo que participava daquela multidão, queridos, que eram dois tipos de enfermos. Concorda comigo que tinha dois tipos de enfermos? Ali chegou um homem, a mão esmirrada, seca. Só estende a mão. E pelo jeito que Marcos fala, era um homem que tinha esse complexo. Lógico, qualquer defeito físico tem que ser complexado. O homem parecia que estava no canto. Jesus fala, vem para o meio. Talvez você olhe, Jesus vai me humilhar aqui. Obrigado.
Mas quando Jesus chama o homem para o meio, os fariseus já falaram, esse homem vai querer curar. Jesus vai curar sábado não pode curar. Teve um dos milagres que Jesus foi fazer, um fariseu perdeu a escrever, o seguinte, vocês têm 6 dias para serem curados, vem logo hoje. Ele sabia que Jesus veio de um doente e ia curar. Quando Jesus chama um homem de mãos mirradas, vai dizer, ele vai curar. Esse homem vai curar. Aí ele vem para o meio, Jesus pergunta, é lícito fazer o bem sábado ou não? Os homens por dentro chegavam a rosnar. A Bíblia diz que Jesus chegou, sentia dor, chateado, porque aqueles homens estavam com o coração duro. Diz, vocês não gostam de fazer o bem no sábado? Jesus cura a mão do filho. Então havia naquela multidão os enfermos físicos. E naquela multidão havia os enfermos espirituais. Eram pessoas oprimidas por Satanás, eram pessoas possuídas, possessas, eram pessoas endemoniadas. A gente vê isso, que os demônios já iam até Jesus. Hoje não dá para entender, né? O que o demônio vai fazer perto de Jesus? Não dá para você entender o que o demônio vai fazer perto de Jesus. Vai levar fogo. Vai levar fogo. Os demônios iam, mas já iam se prostrando e falando, você é o Filho de Deus. Você é aquele que vai acabar com a nossa raça. E Jesus falava, Jesus ameaçava, se você falar, eu vou antecipar seu juízo. Eu falo, não, eu vou antecipar seu juízo. Então, querido, a gente vê aqui que naquela multidão, querido, era muita gente, de várias necessidades diferentes. E, querido, nessa noite que eu estou falando sobre esse tema, a multidão que cercava Jesus. A multidão que cercava Jesus. E ali, queridos, eu achei 5 grupos. Pastor Seixas juntei um no outro e achei 5 grupos. E aqui nós vamos falar o seguinte, o que buscavam e o que eles recebiam. Queridos, os religiosos, escribas, fariseus, talvez alguns herodianos, eles eram religiosos. O que eles buscavam quando eles iam ao encontro de Jesus? Eles buscavam confrontar Jesus. Eles queriam confrontar com Jesus, eles queriam debater com Jesus, eles queriam medir forças com Jesus, eles queriam falar que eles sabiam mais do que Jesus. Eles montavam uma pergunta capciosa para ver se Jesus caía em contradição. Os fariseus se confrontavam com Jesus, os religiosos se confrontavam com Jesus, os escribas se confrontavam com Jesus. Por que eles faziam aquilo? Queridos, um escriba, imagina o seguinte, você escrever a Bíblia 8, 10, 15 vezes, de português para o inglês. Você vai entender a Bíblia? Obrigatoriamente fazer entender a Bíblia. Obrigatoriamente. Esses homens faziam isso tranquilamente e eles eram treinados desde pequenos. Então eles sabiam a Bíblia de cor e salteado. Então eles tentavam afrontar Jesus. E cada vez que eles diziam, Jesus está na casa do fulano, está na casa de Simão, vamos lá, agora a gente pega Jesus. Jesus está na casa de Maria, vamos lá, agora a gente pega Jesus. Então os religiosos iam buscando um confronto com Jesus. E o que eles recebiam? Sabe o que eles recebiam? Eles eram expostos e exortados. Quando eles apresentavam o conhecimento da letra, Jesus apresentava para eles que eles conheciam, mas não viviam. Eles dominavam a Bíblia, mas a Bíblia não os dominava. Eles conheciam a Bíblia de capa a capa, mas esse conhecimento não trouxe libertação para eles. Os religiosos da época confrontavam, e o que eles recebiam? Exposição e exortação. A igreja chama um outro grupo, que ao encontro de Jesus, que nós citamos, havia os enfermos físicos. Eram pessoas, queridos, que já estavam desesperadas. Segundo o texto aqui, Jesus falou o seguinte, olha, deixa um barco preparado, porque as pessoas começavam a se jogar em cima de Jesus para serem curados. Queridos, se imagina que coisa de doido que era na época de Jesus. Mas até eu, querido, faria isso. Imagina você está com um câncer, o médico não tem jeito, e alguém fala, se você tocar naquele homem, você curar. O que você vai fazer? Você ia voar em cima daquele homem, você queria a sua cura. Então as pessoas começaram a se jogar, aí Jesus colocou os 12 e falou, olha, jogou os 12 e os discípulos falaram, deixa um barco preparado. Se a multidão correr, a gente entra no barco. Então aquelas pessoas que estavam fisicamente doentes, homem da mão espirrada, surdo, mudo, paralítico, homens de todas as formas.
Eram pessoas que buscavam a cura. E o que elas recebiam de Jesus? A cura. Eram pessoas que depositavam em Jesus toda a sua esperança, e as suas esperanças não eram frustradas. Porque quem chega a Jesus com esperança, sai com a bênção. Amém, igreja? Mas havia um outro grupo de pessoas que eram os enfermos espirituais. Aquelas pessoas, pela vontade delas, elas iam até Jesus. Mas pelo demônio que estava nela, pelo problema que estava nela, pela doença espiritual que estava nela, não queria que elas fossem até Jesus. Elas iam buscando libertação. Elas iam buscando uma solução em definitivo para aquele problema. Porque, queridos, hoje em dia, há médicos, há psicólogos, há psiquiatras, há homens letrados que têm coragem de falar que possessão demoníaca é ataque epilético. Possessão demoníaca é uma crise de nervo. Tem coragem de falar isso. Eu fiquei sabendo de um caso que um grupo de bombeiros foi buscar um homem e o homem estava quebrando tudo. Chegou o grupo de bombeiros e ninguém segurava, e graças a Deus tinha um bombeiro que era evangélico. E vamos dar um sossego leoneiro, vão dar, segura aqui, segura ali. O bombeiro evangélico disse, larga, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Na crise, estava aqui, não é nada disso, deixa comigo. Ele orou e expulsou o demônio. O normal, a sossego leão. O que é isso, queridos? Até hoje tem pessoas que confundem doença com possessão demoníaca. Agora imagina naquela época, queridos. Imagina naquela época como que as pessoas endemoniadas eram tratadas. A gente lembra do endemoniado de Gadareno? O que acontecia? Chamava as autoridades, acorrentava. O que ele bateu na frente? Quebrava. Chegou um ponto que até as autoridades disso não paravam de jeito não. Então, queridos, eram pessoas que precisavam de libertação. E elas iam até Jesus e encontravam libertação. Elas eram libertas pelo poder de Jesus Cristo. Jesus colocava um fim na escravidão daquelas pessoas. Havia um outro grupo, queridos, interessante, que era o grupo dos discípulos de Jesus. Aqui eu vou juntar com os apóstolos. Havia um grupo de discípulos e apóstolos. E o que essas pessoas procuravam quando iam ter Jesus? O que as pessoas esperavam? Eram pessoas que tinham sede e fome do próprio Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas que queriam mais do próprio Senhor Jesus. Eram pessoas que queriam se identificar com Jesus. Eram pessoas que queriam mais de Deus. E quem vai com Jesus, com fome e com sede, voltavam saciados. Aqueles homens iam de manhã, ficavam à tarde, ficavam à noite. Queridos, eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Se eu tivesse uma oportunidade do dia, ou mesmo se eu não tivesse, eu estava até comida. Até comida o me dava. Eu ia ficar de manhã, de tarde, à noite, eu ia ser um piolho de Jesus. Aonde Jesus fosse, eu ia estar. Ah, já passar fome, não tem problema não passar fome com ele. Não tem o que beber, não tem problema, eu fico consciente com ele. E havia pessoas assim, e os discípulos eram assim. Eles queriam o tempo todo estar com Jesus. Era de manhã, era de tarde. Quando Jesus fez a multiplicação do pão, aconteceu isso. Jesus não vão mandar esse povo embora, não. Não vão poder mandar esse povo embora com fome. Mas o povo estava ali, queridos, sedento. Os discípulos estavam sedendo. Os apóstolos estavam sedentos. E queridos, sabe como que eu chamo até os discípulos dos apóstolos? Deus me deu essa palavra que eu acho interessante. Os discípulos dos apóstolos que acompanhavam Jesus, eles eram estagiários, concordam comigo? Eles estavam vendo para ver como que eles iam fazer. Opa, deixa eu ver como que esse homem faz. Deixa eu olhar bem. Ah, é assim que ele faz. Teve um dia que Jesus fez uma coisa que assustou. Uma coisa não, várias coisas. Né? Mas uma coisa que os discípulos chegaram a comentar, os apóstolos chegaram a comentar, ele passou por uma figueira, não era época de figo, ele procurou, não achou. O que Jesus falou? Nunca mais ninguém coma de ti. Foi embora. Entrou numa cidade e saiu. Quando voltaram, ele falou, ia lá, Jesus. Não é que está assustado, né? Ia lá, Jesus. A figueira que o senhor falou que não ia dar mais fruto, isso é lógico. Se você tiver fé, você vai fazer a mesma coisa. Deus falou, opa, anota aí, Pedro. Se Deus tiver fé, vou mandar secar uma figueira.
Se eu tiver tempo, vou curar alguém. Era isso que eram pessoas estagiárias. Jesus coçava a cabeça e não, vou coçar a cabeça, tem mistério aí. Eles começaram a seguir Jesus em tudo. Então havia um grupo que tinha fome e sede de Jesus e foram saciados. O último grupo do capítulo 3 de Marcos é um grupo diferente. É apresentado como uma família de Jesus. Jesus está dando aula, assentado com aquela multidão, e alguém chega para Jesus e fala: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí querendo falar com você. Jesus olha para todos eles. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade. Esse grupo da família, essa família biológica de Jesus, eles foram lá querendo privilégio. Não é assim? Quando você vai procurar alguém, fala assim: fala que é fulano, o que você espera? Vai me receber, né? Chegou Maria com os filhos, fala com Jesus que Maria está aqui. Ela vai parar tudo, vai me receber. Aí Jesus fala: fala com Maria, que são meus parentes, minha família, todos aqueles que fazem minha vontade. A família de Jesus foi esperando privilégios e recebeu exortação. É privilégio, passa por onde? Queridos, nessa noite, tudo que as pessoas encontraram em Jesus, precisavam, elas encontraram. E muitas pessoas buscavam algo e recebiam o que buscava e até além do que elas precisavam. Algumas vezes Jesus curava a pessoa e perdoava os pecados. Queridos, eram pessoas que dependiam de Jesus para tudo. Eram alunos, eram discípulos, eram estagiários. E hoje, século XXI, ainda tem uma multidão que segue Jesus. E eu e você fazemos parte dessa multidão. Agora vem a pergunta. O que você precisa que Jesus faça hoje na sua vida? O que você precisa que Jesus faça hoje na sua vida? Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E o que é que você precisa? Você precisa ser curado. Há algum mal físico em você que está atormentando você? Há alguma doença na sua vida? Ou alguma doença em alguém que você ama? Você precisa ser curado. O homem da cura está aqui. Você precisa ser liberto. E quando a gente fala de libertação, não vamos só associar a possessão demoníaca, não, queridos. Há outras coisas que nos prendem, há outros costumes, há outras manias, há mágoas, há ressentimento. Você precisa ser liberto. O homem que liberta também está aqui. Amém, igreja? Amém. Você precisa aprender. Ele está aqui para aprender de mim, que eu sou um manso humilde de coração. Você precisa aprender para crescer em conhecimento e em graça. Você precisa beber desse Jesus. Você precisa aprender para que você não seja destruído. Você precisa aprender para cada dia que você aprenda, você seja liberto. O que você está precisando hoje? Comece agora a falar com Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser ensinado. Aí um dos salmistas, que no Salmo 116, se não me falha a memória, ele diz: Senhor, me mostre quais são os meus erros, me expurga dos meus erros. De repente está precisando que Deus te exorte na pessoa de Jesus. Que isso? Não é. De repente está precisando que Deus te dê uma chacoalhada. De repente está precisando que Deus dê um puxão de orelha em você e fale: ei, acorda! Essa futura aliança está errado. Essa amizade não está indo bem. Essa atitude sua está errada, pastor. Eu preciso que Jesus me desperte, me dê uma chacoalhada. Eu preciso que Jesus me dê uma descarregada de 330 volts para eu entrar no sistema de novo. O meu coração espiritual deu uma parada. Ele está adormecido. Eu preciso que ele use um desfibrilador para me acordar e eu voltar ativa. Pastor, eu preciso ser capacitado, como ele fez isso com os discípulos e com os apóstolos. Eu preciso de poder sobrenatural. Porque, pastor, há pessoas na minha família doentes. Há pessoas na minha família precisando de cura. E eu tenho só sugerido sugestões. E eu não tenho sido a solução. Queridos, todos que procuraram Jesus encontraram o que eles mais precisavam. E Jesus é o mesmo. Eu quero te convidar nessa noite a você estabelecer a partir de agora
uma semana diferente na sua vida. Uma semana em que você vai ser confrontado com aquilo que você acha que está certo, mas está errado. Quem concorda, diga amém. Amém. Fala, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me confronte me confronte. daquilo que eu estou errado Aquilo que e estou pensando que estou certo. está pensando que está certo. Isso é normal de acontecer. Às vezes eu estou achando que eu estou certo e estou errado. Às vezes a minha razão fala que eu estou certo, mas a minha unção fala que está errado. Senhor, me confronte. Senhor, eu preciso ser curado. Eu não sei como estão as vezes do meu coração. Eu não sei como está o meu pulmão. Eu não sei como está o meu rins. Para mim está tudo bem, não estou sentindo nada. Eu não sei como estão as veias da minha perna. Me cure. Me cure. Faça-me um bálsamo da ponta, do alto da minha cabeça, da ponta dos meus pés. Que toda enfermidade se cumpra o que diz em Isaías 53:4. Que eu sou leve na cruz todas as minhas enfermidades. Amém, igreja? Amém. Então eu preciso que o Senhor me liberte. Eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, eu estou chateado, eu tenho um pecado doméstico. Eu preciso de libertação já, Jesus. Eu preciso que o Senhor venha com a sua espada flamejante e corte pela raiz o que tem prendido o meu coração, o que tem prendido a minha mente. Eu quero libertação, Jesus. Jesus, eu quero aprender da fonte. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê aquela sede e fome da tua palavra. Eu quero aprender, mas eu quero dominar a tua palavra, mas eu quero ser dominado por ela também. Eu não quero colocar uma moldura na sua palavra, eu quero que a sua palavra seja moldura na minha vida. Jesus, me capacite, porque grande é o chamado que eu tenho na minha vida. Jesus, eu não sou um enfermo apenas. Eu não sou um religioso apenas. Eu já sou um discípulo. E eu tenho que continuar fazendo isso para mim.